Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 13 de novembro de 2024, quarta-feira, né? Quarta-feira de semana curta, lembrando que sexta-feira é feriado, dia 15 de novembro, comemoração aí da Proclamação da República. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? O que tem acontecido, o que a gente tem visto nesses últimos dias, né? Ou ontem, basicamente, que pode... Eu estava até pensando nisso antes de começar a gravar aqui para vocês, mas o que pode ser visto como um aceno positivo, né, para o mercado? Porque as coisas têm andado para o lado contrário, né? O que acontece? Hoje, se você olhar para a curva de juros é o que? A precificação que o mercado dá, né, curva de juros futuros. É a precificação que o mercado dá para os juros médios daqui até um determinado tempo. Então, você tem lá para daqui, se eu vou te emprestar um dinheiro, né, entre bancos, intrabancos, entre bancos, interbancos. Eu vou te emprestar um dinheiro para daqui a 2 anos, eu vou te cobrar X% de juros. Se for para 5 anos, eu vou te cobrar X mais um pouquinho, porque tem todo o tempo para lá para frente, então tem um risco um pouco maior, etc. e tal. Então essa curva normalmente é ascendente, e você consegue prever mais ou menos quanto, né, o mercado está esperando que vai ser necessário de juros. Qual seria o juro que seria o juro justo, né, para as perspectivas que a gente tem. Aí você vai me falar, mas Rodrigo, as perspectivas não valem nada, né? Se vocês não me ouviram falar isso, vão me ouvir em algum momento, né? Afinal de contas, os nossos planos do futuro, para o futuro, quase que 100% das vezes estão errados, né? Às vezes eles às vezes eles até acabam caindo no lugar certo, né? Tendo o resultado que a gente espera. Mas você acertar a trajetória até lá é praticamente impossível e a gente sabe disso, né? A gente não consegue prever o futuro, mas é o melhor que a gente pode fazer. Então, a curva futura de juros, ela indica aí o que o mercado acha que vai ser um juro, ou que é um juro justo para um tanto de prazo, né? E o que essa curva indica no fim das contas? Ela vai indicar qual é o esforço que o mercado acha que o governo deve fazer, que o Banco Central deve fazer para os juros para manter a economia saudável. E se ele acha que não é saudável, ele coloca um prêmiozinho a mais ainda nessa taxa. Por quê? Porque ele pensa, poxa, esse cara aqui que eu vou emprestar dinheiro, ele está correndo um risco aqui razoável. Ou eu vou precisar depois pegar dinheiro emprestado e a taxa que eu vou pagar vai estar mais alta. Então já vou cobrar uma taxa mais alta aqui, porque esse governo vai ter que subir os juros, ou se não for ele, o próximo vai ter que subir daqui a 5, 6 anos, e isso vai contaminando aí as taxas de juros. O que a gente tem visto, né? O que era o começo do ano, né? No começo de 2024, final de 2023, qual era a expectativa? Que a gente terminasse o ano com a Selic próximo de 9%, 9,5%. De lá para cá, houve essa deterioração toda do fiscal aqui local. Teve problemas externos também, é claro. Toda a tensão com as eleições nos Estados Unidos e agora uma outra tensão com o Trump presidente, né? Altas de tarifas, corte de impostos, mais inflação nos Estados Unidos, mais juros nos Estados Unidos, dólar valorizado, o dólar mais caro faz com que a gente pague mais caro nas importações, e isso pode ter efeito inflacionário, e além disso a gente tem esse problema todo fiscal, como eu falei lá no começo. Então, tudo isso acabou, né? Qual era a previsão? A previsão é que a Selic chegasse a 9,5% no fim deste ano. Qual é a previsão agora para o ano que vem? Já você está aí com uma Selic de 12,5%, mais ou menos, isso contando com algumas quedas, alguns cortes de juros no ano que vem, que tem parecido cada vez mais improvável. Quanto mais tempo a gente demora para conhecer esse pacote, mais prêmio o mercado financeiro, as pessoas que estão no mercado financeiro colocam nessa curva de juros, tá? Então, elas começam a achar que está cada vez mais difícil de ter economia. Se não vai ter economia,
a dívida pública vai aumentar. Se a dívida vai aumentar, o cara que me deve dinheiro, para quem eu estou emprestando dinheiro, né, o governo, no caso, tem que me pagar mais juros, porque eu não vou aceitar emprestar dinheiro para esse cara a juros mais barato. Parece contra-intuitivo, e é, né, no fim das contas, porque no fim das contas você está deixando cada vez mais difícil isso para o seu devedor, para ele pagar, mas você quer receber logo o seu em menos prestações, digamos assim, tá? Então esse é o raciocínio aqui ultra simplificado, espero, né, que esteja simplificado para vocês entenderem a curva de juros. E o que está acontecendo agora? A taxa final desse ciclo de altas do juros do Banco Central, pelo Banco Central, né, dos juros básicos, né, dos juros Selic, taxa Selic, está aí sendo precificada entre 13,75% e 14%. Depois da ata do Copom ontem, que também mostrou preocupação com o fiscal, mostrou que a inflação talvez necessite de um remédio um pouco mais duro para segurar esse ímpeto inflacionário, o mercado, esperando aí também a contenção de gastos que não veio, passou ontem até que todo mundo ficou meio parado esperando mais notícias sobre o plano de cortes de gastos, mas a gente já está aí nesse nível de quase 14% de Selic no final desse ciclo de alta de juros. Lembrando que a Selic é a taxa básica de juros, então toda outra taxa começa dela. Por quê? Porque o governo ele tem o que a gente chama de o risk-free, né? É uma taxa livre de risco, porque em última análise ele vai pagar você com inflação, ele vai imprimir dinheiro e te dar o dinheiro que ele está te devendo, porque ele tem uma impressora de dinheiro. O problema é que se o governo então me paga 13, que o risco é zero, digamos assim, 14, vai pagar 13, 14% ao ano, todos os outros juros vão sair daí para cima. Então, quando você sobe a taxa básica, você sobe todos os outros juros e isso deixa tudo mais complicado para todo mundo. Lembrando que juros mais altos acabam prejudicando o dinamismo da economia, isso acaba impedindo o crescimento econômico e isso, obviamente, vai causar não necessariamente uma recessão econômica, mas uma desaceleração econômica, tá? Então, e o mercado está inseguro com essa conversa toda sobre o corte de gastos e por isso está precificando cada vez mais altas de juros e cada vez um juro final mais alto. Tá? Ficou ali parado a expectativa, houve uma conversa ontem, durante o dia todo, se algumas casas inclusive já mudando de posição e entendendo que o Banco Central pode acelerar a velocidade da alta de juros, passar de 0,50 para 0,75 em dezembro. Eu acho improvável ainda, tem muita coisa para acontecer daqui até a próxima reunião do Copom, que é lá no comecinho de dezembro, praticamente um mês ainda para se passar. A gente já vai ter o plano de gastos, a gente espera. Então ainda é cedo para dizer que se 0,75 faz sentido. Mas isso tem ganhado força no mercado, isso tem preocupado um pouco, tá? Qual é o lado positivo, né, que eu cheguei a pensar aqui e não desenvolvi o assunto? O lado positivo é essa história do salário mínimo 11 bi, que pode trazer 11 bi de economia. Por quê? Porque um pouco mais de um quarto das despesas do governo são indexadas ao salário mínimo, né? Previdência, seguro-desemprego, abono, tudo tem a ver com o salário mínimo. Então, se você restringe o salário mínimo, as despesas em geral começam a crescer de uma forma menos acelerada. E isso é o que o governo vai tentar fazer aparentemente. Né? Lembrando que lá no projeto de lei orçamentário anual, no PELOA 2025, o governo previa que cada R$ 1 a mais no salário mínimo significam 422 milhões de reais a mais de gastos para o governo. E é claro que se você diminui esse salário mínimo em R$ 1, você tem o mesmo impacto ao contrário. Né? Então, é isso que o governo está tentando fazer. E mais importante que isso, como você tem uma base de correção que vai ficar menor dali para frente, né? Em vez de você ir a 1.500 e tanto, você vai a 1.500 e pouquinho. Então, as outras correções serão em uma base
menor, né? É aquilo, 10% de 1.000 é 100, 10% de 900 é 90, embora sejam 10% de reajuste nos dois. Então, se você tem uma base menor, você vai ter um crescimento menor também dessa despesa, e isso ao longo dos anos vai acumular mais economia de recursos, e essa é uma das coisas que o mercado financeiro quer ver. Basta que seja crível, né? Não pode ser um negócio para hoje e amanhã e depois acaba. Tem que ser crível e é uma boa medida, deve ajudar mais ainda, lembrando que o mercado espera algo em torno de 50 bilhões de reais de corte de gastos para o ano que vem, né? E isso ainda está difícil. Só para terminar aqui rapidinho, como é que se diz, para adoçar aí os políticos, alguns políticos, uma ala política específica e uma parte da população, o governo preparou aí alguns truquezinhos, que são essa história de colocar o Ministério da Defesa, né, os militares, como também participando aí do esforço fiscal. Em princípio, não vai mudar muita coisa para os militares, vai ser mais perfumaria, esse tipo de coisa, mas ajuda a acalmar um lado aí da militância lulista, né? Mas, obviamente, acaba atrapalhando o lado da militância bolsonarista, né? Que é mais militaresca, por assim dizer. Então, isso tem ônus e bônus, é isso que o governo está pesando ainda, apesar do que a medida, seja ela qual for que vai sair dali, vai ser muito mais perfumaria do que realidade. Mas também pode ser um bom item, desculpa, também pode ser um bom item para negociar no Congresso, é claro, aí depois você tira aquilo lá e pronto. Uma outra coisa também é incluir alguma cobrança, alguma penalidade para o que o PT gosta de chamar de super ricos, né? Primeiro tem que descobrir o que é super rico na cabeça do Lula, né? Porque esse é um conceito complicado de a gente entender, né? Às vezes, para uma pessoa, quem ganha acima de 10 mil reais é um super rico. Para outra pessoa, a pessoa tem que ganhar acima de 500 mil reais. E para outra pessoa, para essa que ganha 500 mil, é você ganhar mais de 1 milhão de reais mensais, né? Então, super rico é um conceito complexo. Vamos esperar para ver o que sai disso tudo, mas por enquanto o mercado está em compasso de espera e, como eu tinha antecipado aí na segunda-feira, né, a nossa semana da marmota, todo dia o mesmo dia, o plano de corte de gastos deve ser apresentado mesmo só na semana que vem, apesar de que tem uma reunião hoje do Lula com o Pacheco que pode adiantar alguma coisa aí, mas ainda não temos clareza sobre tudo isso. Beleza, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta quarta-feira. A gente volta amanhã, se tudo der certo. E avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!